Vamos fluir naquilo que Deus quer. Amém, amém. Pode sentar, gente, pode sentar. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Vocês estão bem? Oh, glória, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Eita glória, é isso aí, é isso aí. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus para a gente começar. Amém. Hebreus capítulo 1. Aleluia. Hebreus capítulo 1. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Irmãos, quando nós começamos a ler esse livro de Hebreus, esse primeiro versículo que nós lemos aqui, tem uma frase que me chama muita atenção. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas e depois falou por meio do Filho, eu entendo que um Deus que fala muitas vezes, de várias maneiras, através dos profetas e por meio do Filho, é um Deus que tem um desejo ardente em seu coração de ser compreendido. Sim ou não? Sim, Deus, Ele quer ser compreendido por você. Desde a antiguidade, Ele já vem falando por meio dos profetas, de várias maneiras, de várias formas. E nos últimos dias, quando foi escrita essa carta, Ele falou por meio do Filho. Ele está falando da revelação de Jesus ter vindo até a terra, ter pisado nessa terra, ter andado por essa terra, feito milagres, para que Deus pudesse ser compreendido. E Ele fala no versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, digo exata. Sabe, irmãos, até certo ponto, nessa época da história, esse povo, ele tinha uma noção de quem era Deus, mas eles não sabiam exatamente quem era, como era, e Jesus, ele veio manifestar a vontade de Deus na terra. Diga assim, Jesus veio manifestar a vontade de Deus na terra. Por isso que o autor dos Hebreus, ele fala, ele é a expressão exata. Naquele tempo o povo tinha uma noção, uma ideia, um relance de quem era Deus. Mas quando Jesus veio, ele se mostrou. Eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Amém? E Atos 10:38 diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos, porque Deus era com ele. Jesus é a expressão exata de Deus aqui na terra. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e no seu ardente desejo de ser compreendido, ele envia o Filho, porque ele deseja ser compreendido. Diga assim, o meu Deus deseja ser compreendido. Aleluia. Eu quero ir com você lá no livro do profeta Isaías. Nós lemos aqui que Deus falou através dos profetas muitas vezes, sim ou não? E no livro do profeta Isaías, esse versículo ficou martelando a minha mente hoje à tarde. E eu tenho certeza que o Senhor quer comunicar algo ao seu coração através dele. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ele diz, ouça, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer. Mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada me compreende. Ou seja, aqui há um lamento no coração de Deus, porque o desejo dele não estava sendo correspondido. Ele diz, eu criei filhos, eu os fiz crescer, eu os abençoei,
eles não eram nada, mas eu comecei a prosperar aquele povo, eu comecei a mostrar a minha lei, eu levantei profetas para guiá-los, eu fiz abrir o mar, eu fiz chover maná no deserto, eu protegi aquele povo, eu os fiz crescer, eu os fiz serem identidade, eu fiz eles serem um povo, eles teriam uma identidade forte. Mas agora que eles cresceram, eles prevaricaram contra mim, eles esqueceram de mim. O profeta Isaías falando, e ele faz uma comparação com o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas esse povo que eu fiz crescer, que eu criei, eles não me entendem mais. Não é interessante essa reflexão? Deus está falando assim, olha, esse povo, ele faz uma comparação com um animal irracional, ou seja, o que é que ele está querendo trazer? Não precisa de tanto raciocínio, não precisa ter um intelecto formado para entender quem é o seu dono. Ele traz aquela ideia, o boi conhece, o jumento conhece a sua manjedoura. Trazendo para a nossa realidade hoje, quem é que tem pet aqui? Cachorrinho. Ele lhe conhece ou não lhe conhece? Quando você chega, de longe, quando você canta, assobia, ele já vai logo correndo para... É assim ou não é? É. Sabe que Deus, ele estava com aquela desconforto, digamos assim, no coração dele por causa daquele povo. Porque aquele povo não compreendia mais ele. E depois, quando ele fala essa frase, esse versículo, ele começa a dar muitos indicadores de um povo que não está compreendendo Deus. E se você for ler, eu não vou ler tudo que a gente não tem tempo, mas do versículo 4 até o versículo 15 é só ladeira abaixo. Depois leia em casa. Ele fala das dores, que é dor na cabeça, é dor na sola do pé, é ferida por todo o corpo. Ele fala da terra daquele povo, que eles estão perdendo a sua terra, ou seja, terra fala de produtividade. Sabe, irmãos, quando nós não compreendemos Deus, nós perdemos a nossa produtividade. E produtividade não tem nada a ver com trabalhar muito. Produtividade tem tudo a ver com trabalhar certo. Deus escolheu você para trabalhar certo. Diga assim, Deus me escolheu para trabalhar certo. Amém. E aquele povo estava trabalhando. Só que eles estavam perdendo os campos. Eles estavam sendo invadidos. Os inimigos estavam prevalecendo em cima deles. E o pior, no versículo 11, ele começa até a rejeitar as ofertas daquele povo. Ele diz assim, por que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor, para mim chega de holocausto de carneiro e gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e bodes. Ou seja, esse povo aqui, ele era um povo religioso. Sim ou não? Se você olhar, ele tinha aquela capa religiosa. Quando nós olhávamos para aquele povo, eles estavam no rito correto da religião. Trazendo para a nossa realidade de hoje. É um povo que ia para o culto todo domingo. É um povo que carregava a Bíblia debaixo do braço. É um povo que dava a paz do Senhor, shalom, graça e paz, seja de qual denominação você é. Porém, o coração estava longe de Deus. Irmão, Deus odeia o farisaísmo. Deus odeia a hipocrisia. Ele chamou aqueles fariseus de sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas por dentro eles estavam podres. Deus te livre de uma vida dessa. Deus te chama para uma vida de integridade e profundidade com Ele. Deus não quer que você pareça algo. Deus, Ele quer que você seja o que Ele escolheu para você. Deus quer que você compreenda os passos que Ele tem para você, o que Ele desenhou para você. Se um boi conhece o possuidor, você que é filho, precisa conhecer a vontade do seu pai. Diga assim, eu preciso conhecer a vontade do meu pai para mim. E deixa eu te dizer algo, irmãos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que esse povo estava passando, irmãos, não era a vontade de Deus. Mas por que eles não estavam vivendo a vontade de Deus? Porque deixaram de compreender Deus. E deixar de compreender Deus não significa você sair da igreja, não, irmão. Você pode passar a vida na igreja sem compreender o propósito. E nós precisamos ter cuidado com isso.
Aleluia. Diga, Deus é bom. E ele continua dizendo, versículo 14, as suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, eu não suporto mais. Está quieto aí, né, irmão? Deus, ele olha para nós e ele quer ver a alegria no nosso coração. Ele conhece, ele não quer que você carregue um fardo religioso, que você se vista de uma roupagem religiosa. Não, ele não suporta isso. Ele ama o quebrantamento de coração. Ele ama a sinceridade de coração. Você abrir o seu coração hoje para ele, chorar diante dele, Senhor, não está legal. Não está bom. Chega de vestir capas. O Senhor te chama hoje para uma consagração. Aleluia. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você só vai mergulhar nela, irmão, se você quebrantar o seu coração. Se você despir das suas capas religiosas. Você está comigo? Aleluia, glória a Deus. E no versículo 15 ele fala da vida de oração daquele povo. Ele diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, eu não as escutarei. Irmão, você pode passar o dia todo orando, mas se com o coração não estiver reto diante de Deus, pouquíssima coisa vai acontecer. Você vai ser só um papagaio falando. Agora, irmão, se você se arrepender, se você rever a sua conduta diante de Deus, quando você for entrar no seu quarto de oração, você vai ser como um sniper. Vão ser tiros certeiros de oração. Não vai precisar de muito tempo. Você entra e começa a orar. E eu até te aconselho, irmão, quando começar a orar, comece orando em línguas. Não comece orando no entendimento. Às vezes as pessoas, eu vou orar e estão ali angustiado, com um coração pesado, com muitas dores, preocupações, pressões da vida. Quem não passa por isso? É só eu, irmão. Quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, comece a orar em línguas. Deus vai começar a aliviar aquela pressão que estava por dentro. E você vai começar a ouvir a voz de Deus. E Ele vai te guiar. Agora é por aqui. E você vai certeiramente, como um sniper, atingindo o alvo. Amém? A vontade de Deus é que você atinja o alvo. Então até o versículo 16, ele vai dando esse relatório que traz uma reprovação diante de Deus. Amém ou é de mim? E no versículo 16 ele dá uma saída. Diga assim: o meu pai sempre tem uma saída. Irmão, se você for para um lugar que só está cara enlapada em você e não disser a saída, tem algo errado, irmãos. Porque Deus é um Deus que ele confronta. Ele quer sim apertar os parafusos. Ele quer sim que você tenha uma vida reta diante dele. Mas ele não vai te trazer para a casa dele só para dar alinhado e você sair triste. Realmente eu sou um derrotado. Realmente eu sou um desviado. Realmente eu sou um pecador dos piores que tem. Não, irmão, tem saída. Tem saída, irmão. Deus te trouxe aqui para dizer que tem saída sim. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem sim arrependimento para você. Pastor, mas não é culto de domingo, não é culto evangelístico, não é culto do Espírito Santo. Irmão, eu falo o que Deus manda eu falar. Aleluia. Arrependa-se. Versículo 16 diz: lavem-se, limpem-se, remova suas más obras para longe da minha vista. Pare de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Por quê? Porque Jesus, que é a expressão exata de Deus, o que é que ele fez? Ele andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem, curando a todos. Amém? Diga assim: o meu Deus deseja ser compreendido. Ele deseja tanto que você compreenda Ele, que Ele me deu essa palavra para você hoje. Amém? Lave-se, se arrependa diante dEle, rasgue o seu coração, mude de rota se for preciso. Amém? E para a gente encerrar, vamos lá para João capítulo 8. Você está recebendo alguma coisa hoje? Diga assim: tem jeito. Aleluia. Irmão, se você crê nessa palavra, é o primeiro passo. Creia nessa palavra. Ela é lâmpada para os seus pés e ela é luz para o seu caminho. Diga assim: a palavra é poderosa. João 8:31, vamos lá. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Os judeus tinham o quê? Crido nele, eles estavam crendo. Diga assim, eu estou crendo. Diga, eu estou crendo nessa palavra. Mas você sabia que só crer não é suficiente? Tinha um grupo de judeus, que eram aqueles religiosos da época, que estavam ali escutando o ensinamento de Jesus. Jesus trouxe a palavra, eles não reconheciam Jesus como Salvador, como Messias, mas começaram a dar crédito na palavra de Jesus. E Jesus trouxe, para aqueles que tinham crido, ele disse Jesus aos que haviam crido nele. O que foi que Jesus falou? Vamos ver aqui. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Diga assim, permanecer. Não é só crer, irmão. É permanecer. Porque crer é um fato, é o pontapé inicial. Crer é o início de todas as coisas. Mas Deus não quer que você viva só de um evento, de um culto que foi bonito, que a irmã cantou, você chorou, se arrupiou todo dia. Ave Maria, valei-me Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi lindo demais aquilo ali. Eu me arrepiei todo dia, aquela irmã canta muito, eu fico toda arrepiada. Aí no outro dia está fazendo tudo diferente, irmão. Deus te chama para uma nova vida. Deus te chama para romper com as amarras religiosas. Deus não deseja que você seja um religioso. Deus deseja que você seja um nascido de novo e viva pela fé. Como é que eu faço? Creia. E depois que eu crer, permaneça. E se você permanecer, o que é que acontece? Aí ele dá a resposta. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Diga, é um processo. Conhecer Deus é um processo e Ele ama ser conhecido, Ele deseja ser conhecido, mas você precisa crer, você precisa permanecer e aí você vai conhecer. Conhecer no grego original, a palavra ginosco, é conhecer mediante uma experiência pessoal, uma intimidade. Existem níveis de conhecimento. Se eu chegar para um cara que é cearense, para um cara lá do Rio de Janeiro, conhece Fortaleza? Conheço, eu vi na televisão. Aí você fala com outro cara lá de São Paulo, conhece Fortaleza? Conheço, eu fui lá passar as férias, é legal, eu fui lá na beira-mar, eu caminhei. Muito bacana Fortaleza, os dois conhecem ou não conhece? Um só ouviu falar, mas o outro teve uma leve experiência de vir aqui. Agora se eu perguntar para o cearense raiz, aquele que come pastel no Leão do Sul, da Praça do Ferreira, que assistiu o Cine São Luís, Neide, que foi para a fila do filme dos Trapalhões, que comprou na Mesbla, né, Lúcia? No Ronce, no Camelo Boda, cearense raiz. Conhece ou não conhece? Quem conhece mais, o paulista, o carioca ou o cearense raiz? Isso é ginosco. Experiências pessoais. Deus não deseja que você escute Ele só porque você ouviu na televisão um pregador, ou porque você viu o pastor Felipe falando, ai como ele fala legal, ele é tão engraçado, eu acho tão legal ele pregando. Não, Deus não quer que você me ache legal, não. Deus quer ser conhecido. Deus deseja que você compreenda Ele e que você tenha experiências pessoais com Ele. Isso é ginosco, conhecimento mediante experiências pessoais. Você crê, mas isso só acontece, irmão, se você primeiro crê e se você permanecer. Agora dá um vento, o crente quer se desviar, quer sair da igreja. Pastor passou por mim, não deu a paz do Senhor, não falou comigo. Quando era um discipulado ele me abraçava, agora ele só está dando atenção para os irmãos que chegaram. Permaneça, irmão. Se Deus te trouxe para esse lugar, Ele deseja que você dê muito fruto. Pastor, é porque o sangue está no meio da canela, pastor. É pressão, meu irmão, permaneça. Permaneça firme, Deus tem vitória para você. Creia, permaneça e você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. O Deus que converte o teu pranto em festa, a tua tristeza em alegria. Aleluia, no lugar da vergonha Ele te dará a dupla honra. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar, irmãos. Aleluia, você recebeu alguma coisa com essa palavra? Você vai receber mais de Deus ainda aí no seu lugar. Porque Deus quer que você conheça Ele mediante experiências pessoais. Mas antes de orar, eu quero saber se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador. Se entrou alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu quero orar por você. É o primeiro passo, creia. Se você também estava
nos caminhos do Senhor e foi para longe por algum sentido, por alguma circunstância da vida e deseja se reconciliar com Ele, eu quero orar por você aqui. Deus tem um novo tempo para você, Deus tem uma nova história para você, então não endureça o seu coração. Aleluia. Eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui nessa situação, não endureça o seu coração. Aleluia. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Não perca essa oportunidade, Deus preparou isso para você. Aleluia. Diga: crer, permanecer e conhecer. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai. Pai, porque o teu desejo é ser compreendido, Pai. Pai, nessa noite há um quebrantamento de coração nesse lugar, Pai. Oh, Pai, arrependimento, Pai. Quebrantamento de coração, ajustes de rotas, Pai. Não queremos de forma alguma vestir uma capa religiosa ou parecer algo que não somos, Pai. Nós queremos estar com o coração aberto, a mente aberta diante de Ti, Senhor, e uma consciência tranquila diante do Senhor, Pai. Obrigado, porque Tu és o nosso Pai. Tu és o Deus que converte toda tristeza em alegria. Tu és o Deus que converte o nosso pranto em festa. E nessa noite, o bálsamo do Senhor repousa sobre as vidas desse lugar. Oh, rabrasto que brecherebranda la rahasse que uma vida de alegria, uma vida de leveza, uma vida de descanso por cima das dificuldades, por cima das adversidades, por cima das circunstâncias. Não será abalado, não será atingido. Rabassore candalarás que te rebra cantarás. Oh, Rama cantaraba celebra cantarás. Oh, rebreque lele quebra bra que abraço e ele recantarás. Oh, rabra cantarás e ele recantarás. Oye. Arabra cantarás que te rebra chocotarás. No seu lugar, comece a se consagrar a Deus. Consagração é a palavra de hoje. E o que é consagração? É você entregar a Deus todas as áreas da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Áreas que você, querendo conduzir com a sua força, com a sua capacidade, com o seu intelecto, com a sua experiência humana, você já viu que não consegue. Esse é o momento de você ser sincera diante do seu Pai, sincero diante de Deus. Senhor, eu não aguento não, eu só dou conta até aqui. Seja sincero diante de Deus. Entrega a Ele, entrega ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos um Pai. Nós sabemos para onde correr. Tu tens palavras de vida eterna para o teu povo. Tu és o socorro bem presente na hora da aflição. Tu não nos deixas sozinhos, desamparados, Pai. Sempre haverá braços abertos, estendidos para nós. E nos teus braços é o nosso descanso. Nos teus braços é o nosso descanso, Senhor. Queremos descansar em teus braços, Pai, porque nele estamos seguros, Pai. Não existe segurança maior para um filho do que ter a percepção que está nos braços do Pai. E é nesse lugar que nós queremos estar, Senhor, em teus braços. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos segura nos braços nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Vamos louvar o nome. Aleluia. Adore ao Senhor. Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. A mente humana, ela vai te levar para um lugar de lógica. Quando Davi estava prestes a enfrentar o maior desafio da sua vida, foi oferecida a ele uma armadura que não cabia nele. A lógica humana dizia que é melhor a armadura porque vai te proteger. Sabe, irmãos, pode ser que muitas ideias e pessoas chegaram para você tentando lhe proteger, e isso tem um bom lugar. É lícito. Mas sabe, quando você tem consciência daquilo que Deus te chamou para fazer, Deus não deseja que você seja colocado numa armadura que não é sua, que você use ferramentas que não são suas, que você confie na força humana do braço, mas Deus deseja nessa noite que você confie totalmente nele. Amém? Que você venha mergulhar nesse nível de confiança, assim como Davi, e ir para cima. Aleluia. Davi rejeita a armadura, mas em nome do Senhor ele vai para cima do problema, ele vai para cima do gigante, ele vai para cima do desafio. E você sabia que o problema grita às vezes? Você sabia que a pressão grita? Você sabia que a pressão afronta? E o propósito dela é tirar a nossa paz mesmo, desestabilizar, minar a nossa fé. Golias dizia: não tem homem aí não? Ei menino, tu vai vir desse jeito? Com 5 pedras na mão? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ei, eu quero dizer que você é uma mulher segundo o coração de Deus. Você é um homem segundo o coração de Deus. E o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. As pessoas erram, irmão, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mas não é o seu caso. Você conhece as Escrituras, você conhece o poder de Deus. A sua atitude tem que ser diferente.
Davi olha para ele: tu vem a mim com lança, com espada, com tudo que tu quiser, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. Aleluia. Ei, irmãos, fale para o problema. Quando ele gritar, você grite mais alto para ele. E deixa eu te dizer uma coisa: o problema nunca será um ser humano. Deixa eu trazer essa revelação para você hoje. A tua luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Existe um sistema diabólico que trama contra você, e você deve falar para esse sistema. Não é contra seres humanos. A tua luta não é com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. Não. Com o teu chefe. Não é. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Use a autoridade que Deus lhe deu. Aleluia. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada lhe causará dano. Está escrito. Você tem autoridade. Diga assim: eu tenho autoridade. Irmão, se você tem autoridade, você usa. E não se usa autoridade de boca fechada. Aleluia. Então quero te inspirar nessa noite. Se você está passando alguma pressão, você vai falar do problema agora. Ah, mas o irmão vai saber meu problema. Você sai de perto, vá ali no canto e fale umas boas verdades para Satanás. Fale umas boas verdades para o seu gigante. Fale umas boas verdades para o seu problema. Fale o tamanho do seu Deus. A unção de Deus está sobre esse lugar para despedaçar todo jugo, mas você precisa tomar uma atitude. E quando eu começar a orar, você vai falar: Pai, em nome de Jesus, eu quero unir a minha fé com os meus irmãos, Pai, que estão passando por problemas e circunstâncias, e nesse momento, baseados em Tua palavra, estão usando a autoridade que lhe foi dada para falar às circunstâncias, para falar aos problemas, para dar voz de comando. Pai, todo embaraço, todo peso sendo despedaçado por causa da unção, a unção que despedaça todo jugo. Hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Pastor, é porque você não sabe da minha vida, pastor. Eu estou todo desmantelado. Eu estou num embaraço, num engodo. Está difícil de sair. Olha o que diz aqui. Versículo 18 do capítulo 1 de Isaías. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, diz o Senhor. Diz o Senhor. Não sou eu que estou falando. Se você quiser e me ouvir e obedecer essa palavra, você comerá os melhores frutos dessa terra, na sua família, no seu trabalho, nos seus empreendimentos, na sua saúde, no seu ministério. Em tudo que você colocar a mão, prosperará, diz o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho.
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, disposição para obedecer. Essa é a palavra de ordem. Disposição para obedecer. Aleluia. Creia, permaneça e conheça o Deus Todo-Poderoso, que muda histórias, que transforma destinos, que muda famílias, que faz o solitário habitar em família. Ele faz o quebrado prosperar. Faz. Mas se estiver disposto a obedecer. Pai, eu te agradeço por um povo disposto a obedecer. Um povo disposto a crer na tua palavra, permanecer, conhecer-te e prosseguir te conhecendo, Pai. Ora bracanto xerebranda soque andarás. Remanagasto yacatar abrace que telere que terebres. Pode acender as luzes aí, por favor. Aleluia. Aleluia. Se quiseres e me ouvires, comerão o melhor dessa terra. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quero orar por aquele casal ali. Vocês aí que estão em pé. É você mesmo que olhou para o marido. E você que olhou para a mulher. É vocês dois mesmo. Quero orar por vocês. Aleluia. Continue orando. Não se disperse não. Largue de ser curioso. Aleluia. Deus é bom. Se quiseres e ouvires, comerão o melhor dessa terra. Aleluia. Pode adorar. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de invocar o Teu nome. E você diz na sua palavra que os seus olhos estão atentos, seus ouvidos abertos à oração que fazemos nesse lugar, Pai. E nenhuma das Tuas palavras cairá por terra vazias. Pelo contrário, elas produzirão a Sua vontade, Pai, a qual foram designadas. Sim, Senhor, a Tua palavra tem sido enviada a cada um de nós individualmente, e nós acolhemos com mansidão essa palavra que está sendo implantada, e elas produzirão resultados eternos, mudanças eternas, Pai. A Tua palavra nas nossas vidas não voltará vazia, ela transformará, Pai, cada caminho, porque você é aquele que vai à nossa frente, abrindo as portas que o diabo não pode fechar. Você vai aplanando caminhos que por eles podemos caminhar. Você mesmo tem preparado uma mesa, Pai, e nela vamos sim nos fartar. Haverá pão em abundância, suprimento contínuo, proteção e graça. Obrigado, Pai, por Teu cuidado por nossas vidas, porque esse cuidado não apenas nos alcança, mas alcança cada um dos nossos familiares, Pai, porque você tem dito em Sua palavra: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. A nossa casa servirá ao Senhor todos os dias das suas vidas. Eles se renderão na Tua presença, eles se alegrarão diante de Ti, eles se regozijarão, Pai, na Tua presença. Por isso queremos Te louvar com alegria, porque habitamos no Teu esconderijo, Deus Altíssimo. A Tua sombra nós podemos descansar. E quando porventura as pressões vierem, levantaremos os nossos olhos para os montes e sabemos de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que não dorme, aquele que não cochila, é aquele que nos guarda. Nós estamos seguros, sem temor do mal, porque somos Teus. Você nos comprou, Pai. Nós somos Teus, a Ti pertencemos. Nossa casa a Ti pertence, nossos filhos a Ti pertence, nossa descendência a Ti pertence. Ao Teu nome seja dada toda glória, honra, louvor, exaltação. Para sempre Teu nome seja exaltado. Santo, Santo, Santo é aquele que é, que era e que há de vir em poder e glória e majestade. A Ele seja o louvor, a Ele seja a glória. Os problemas não terão a nossa atenção. O Senhor tem o nosso coração, o Senhor tem a nossa adoração. A Ele seja a glória. Oh, aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
Exalte ao seu Pai Celestial, exalte ao teu Rei, exalte ao teu Senhor. Ele é digno, Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é Deus, Ele é imutável, Ele é perfeito. Aleluia! Oh! Louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome. Ele paz, que delebaria poxo paz. Aleluia. Sabe, amados, é dessa maneira que nós nos fortalecemos em Deus, engrandecendo o seu nome, louvando, aleluia, exaltando por aquilo que Ele é. Nenhum problema deve atrair tua atenção tanto que substitua Deus diante dos seus olhos. Ele deve estar continuamente diante de você. A palavra diz: contemplai-o, e os vossos rostos não sofrerão vexame. Às vezes passamos por vexames porque não estamos o contemplando. Porque quando estamos contemplando ao Senhor, a sua graça nos capacita, o seu poder nos habilita, e o seu Espírito vai à nossa frente. E aquilo que parecia grande, assim como foi dito por pastor Felipe, como um gigante, você vai ver como nada, como algo tão insignificante, tão efêmero, tão passageiro, que você vai se regozijar antes no Senhor. Antes do confronto, você já celebra. Antes da batalha, você já sabe, já está ganho. Aleluia. João disse: eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, pois diante da própria morte não amaram a sua própria vida. Aleluia. Sabe, amados, isso quer dizer, eu morri para esse mundo, eu morri para tudo que o diabo queira levantar, porque o maior habita em mim. Aleluia. É o poder que nos sustém, é o poder que nos sustenta, é o poder que nos protege. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Vamos dizer mais uma vez. Deixa a igreja cantar. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse sentar, querido. Aleluia.